Muito obrigado. Em primeiro lugar, um grande agradecimento à Faculdade de Direito, à minha faculdade, por me terem convidado para vir fazer esta apresentação. É com alguma emoção que voltei a entrar no átrio desta faculdade, onde acho que não entrava para aí há 28 anos. Ainda me lembro de vir ver as pautas com algum frio na espinha, por volta de junho, julho, para ver os resultados. Portanto, mais uma vez, um grande obrigado. E é com enorme prazer que aqui estou. Tratando-se de uma catedral de juristas, acho que vou fazer uma intervenção talvez um pouco menos jurídica e um pouco mais factual sobre a realidade da contratação pública, sobre aquilo que a Comissão concretamente está a tentar fazer para melhorar a contratação pública na Europa e no mundo, porque pensei que, enfim, por um lado, com certeza que haverá muitas intervenções jurídicas hoje, e que, por outro, é bom para os juristas também abrirem as suas mentes a outras realidades. E que talvez tenha havido um excesso de apropriação de um discurso jurídico sobre a contratação pública que esconde realidades económicas e políticas subjacentes que é importante que os juristas também conheçam. Tenho também, enfim, vou tentar respeitar o tempo que me foi dado. Tenho aqui um discurso em inglês que evidentemente não vou pronunciar, mas, portanto, tirarei algumas notas daquilo que os meus serviços me tinham preparado. E a primeira coisa que eu ia dizer era um bocadinho na sequência da primeira intervenção muito interessante desta manhã, que é de que, de facto, se trata aqui de uma falha. A contratação pública é uma área de relativa falha da interpenetração das economias. E eu vou-me também, durante a minha intervenção, vou-me focalizar um pouco mais no mercado interno europeu e talvez um pouco menos no aspecto global, tendo sido esse o acordo que eu fiz com a Faculdade de Direito. O setor mais integrado de livre circulação na Europa é o dos bens. Portanto, a livre circulação de produtos corresponde a 75% do comércio intra-europeu. O dos serviços representa 6,5% do produto interno bruto da União, enquanto que o dos bens representa 20% do produto interno bruto da União. A contratação pública direta, ou seja, de Estado-membro A para Estado-membro B, corresponde a um valor bastante baixo de 3,5%. Porém, se tivermos em conta a contratação pública indireta, através de filiais, distribuidores, representantes, podemos já falar num valor mais significativo de 25,6%. Mas, portanto, se pensar que o êxito da política europeia da contratação pública é termos que empresas em Estado-membro A ganhem concursos num Estado-membro B, não temos um panorama muito animador. Se pensarmos em termos de contratação pública indireta, o panorama já é um pouco mais animador. O que é que justifica esta situação? Que explicações se podem dar para esta explicação? E aí eu penso que há que refletir um pouco aquilo que também foi feito na apresentação, no keynote speech desta manhã, que é falar também não só do protecionismo em sentido formal, como também do protecionismo, isto, como estamos numa faculdade de Direito, falar do formal e do informal, e do formal e do material fica sempre bem, do protecionismo em sentido informal. Ou seja, falta de vontade política, é preciso bastante coragem para, num serviço administrativo de um Ministério, de um Estado-membro da União, dar um grande contrato de grande valor a uma empresa
não local, ou essas questões podem se pôr, não é? Há barreiras também linguísticas, barreiras administrativas, a papelada em ordem, é complicado, eu não conheço o outro Estado-membro, pedem-me tudo em grego, em polaco ou em búlgaro, eu não percebo essas línguas. Temos muito esse tipo de realidades. Estamos a falar, porém, numa área que corresponde a 14%, estima-se, como o professor explicou no keynote speech, é sempre algo entre 10% e 20%. Estamos a falar de 14% do produto interno bruto da União. O potencial de melhoria é enorme, ou seja, temos a sensação na Comissão Europeia de que se está a fazer muita coisa para melhorar a qualidade da contratação pública, mas também temos a noção de que se poderia ter uma contratação pública muito melhor, com muito mais ganhos e poupanças compreendidas, entendidas num sentido lato, para os Estados-membros. E penso que é necessário que haja uma muito maior apropriação política da temática da contratação pública, que tende a ser vista como um assunto administrativo, burocrático, jurídico, que fica bem para alguns, que é um exercício burocrático de transparência, mas que não há a noção de que estamos a tratar aqui de como se pode gastar melhor 14% do produto interno bruto do meu país. E quais são os objetivos da política europeia da contratação pública? Porque eu acho que é necessário que comecemos a falar não só de regras da contratação pública, mas de uma política da contratação pública. Por um lado, o objetivo clássico continua a ser o mesmo, que é o de obter melhores preços, melhor qualidade. O que, em circunstâncias de crise, como eu também estava a falar com alguns dos meus colegas durante o intervalo, pode ser que também seja um catalisador que isto se faça mais. Ou seja, se por um lado suponho que numa situação de crise pode haver uma tendência de privilegiar o emprego e o trabalho e a indústria nacional, penso que também há muito maior pressão sobre os custos, o que fará que as situações de crise são, por vezes, os bons momentos para reformular e reestruturar a contratação pública. Abrir oportunidades, o segundo objetivo seria o de abrir oportunidades às empresas, tanto na União Europeia como em terceiros Estados. E, por outro lado, penso que o terceiro aspecto fundamental da política europeia da contratação pública é o da modernização da administração pública. Ou seja, a Comissão está cada vez mais ciente de que se o mercado interno tem que funcionar, se o mercado interno é para funcionar, não pode funcionar sem uma administração pública moderna, dinâmica, que seja capaz de cumprir o seu papel numa economia moderna. Por último, o objetivo da política de contratação pública também é o de estar hoje em dia mais aberto à obtenção de objetivos políticos diferentes da mera qualidade de preço, como os objetivos ambientais, sociais ou de política de inovação. Mas há estudos que calculam que se obtivessem ganhos de 10% na maneira como a União Europeia, na globalidade, fizesse a sua contratação pública, poderíamos obter poupanças de 180 bilhões de euros. E penso que, num contexto em que, muitas vezes, os governantes dos Estados-membros pensam que não têm mais margem de intervenção de economia porque não têm à sua disposição a política monetária e a política fiscal devido à arquitetura, sobretudo da eurozona, penso que é importante, volta à minha temática da apropriação política, que os Estados-membros se apercebam que têm aqui uma possibilidade de intervenção no tecido económico e social de que penso que não estão inteiramente conscientes ou
poderiam estar muito mais conscientes do potencial de melhoria, da melhoria que possam obter. Sejam, enfim, para falar mais coloquialmente, quer queiram obter objetivos de esquerda ou objetivos de direita. Para falar muito francamente, a política da contratação pública poderia fazer muito mais e muito melhor. A União Europeia acabou de adotar um pacote importante em 2014 de reforma da contratação pública, de reforma legislativa. Penso que a lei e a qualidade da lei é um fator importante, mas claramente não suficiente para a melhoria da contratação pública, mas, enfim, creio que estamos todos de acordo que termos uma boa lei e um bom regime jurídico não é despiciente para que a contratação pública corra bem, mas é preciso fazer muito mais do que boas leis. Mas permitam-me aqui só alguns instantes de focalização no novo regime jurídico. O que é que este novo regime comunitário da contratação pública trouxe? Facilita-se o procedimento negociado, ou seja, negociações na contratação pública deixaram de ser palavrão, como eram há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nesta área na Comissão. Hoje em dia, incentiva-se as entidades adjudicantes a terem um papel muito mais ativo de negociar os resultados. Torna-se obrigatória a contratação pública eletrónica, da qual o nosso país, como sublinhou o Secretário de Estado, foi um grande precursor. Abre-se a porta ao uso de critérios não só economicistas, como também de proteção ambiental, responsabilidade social e inovação. Cria-se algumas possibilidades de melhorar a participação de pequenas e médias empresas, continuando a proibir-se, porém, reservas de pequenas e médias empresas. E dá-se também adotam-se algumas medidas interessantes de luta contra a corrupção e os conflitos de interesse, sendo que também, como praticante da área da contratação pública, uma das coisas que me questiono, que me parece que é muito importante, é como desenvolver políticas de combate à corrupção inteligentes e eficazes, porque muitas vezes há a tendência de adotar muitas coisas em nome da luta contra a corrupção que não fazem senão reforçar o aspecto burocrático e processual da contratação pública, ou seja, obtém-se o pior dos dois mundos, e é isso que se tem que evitar. E a Comissão também está a mudar de modelo de intervenção relativamente aos Estados-membros. A Comissão, há um modelo que se está a esgotar, ou seja, a Comissão até há pouco tempo fazia sobretudo leis e processos de infração na área da contratação pública e provavelmente também na área do mercado interno, mais em geral. Hoje em dia estamos conscientes de que necessitamos muito mais de dialogar com as entidades, com as autoridades nacionais, para estabelecer metas daquilo que corresponde ao interesse de cada país, ou seja, fazer perceber a cada país o potencial de melhoria que está ao seu dispor na contratação pública para que esse país faça melhor. Como se diz em inglês, estamos convencidos que se não fizermos mais winning hearts and minds, não há muito a conseguir. Podemos obter vitórias judiciais após vitórias judiciais, mas a prática não muda. Ou seja, o esforço de convicção dos Estados-membros para melhorar o sistema da contratação pública é enorme. E eu digo isto imensas vezes aos meus funcionários, que os senhores têm que ser muito melhores na capacidade de convicção, porque se podem obter resultados diametralmente opostos com o mesmo regime jurídico. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo que eu cito frequentemente. A Letónia e a Grécia têm exatamente as mesmas diretivas da contratação pública, mas o prazo normal de um procedimento de contratação pública na Letónia é de 77 dias e o prazo normal da contratação pública na Grécia é de 230. Portanto, aquilo que nós hoje em dia fazemos é de falar com os gregos
e tentar perceber porque é que fazer perceber aos gregos que processos de 230 dias provavelmente são nocivos para a economia grega e ajudar a Grécia a perceber aquilo que ela pode fazer para que, em vez de 230 dias, faça muito menos. Com isto não estou a dizer que não possa haver excelentes razões para que um procedimento dure muito mais do que outro, mas é este tipo de abordagem que eu pretendo ver na área da contratação pública neste momento. Portanto, o que nós estamos a fazer neste momento é de convencer muitos dos Estados-membros a adotar estratégias nacionais de melhoria da qualidade da contratação pública de alto a baixo. Ou seja, não se resignar. Nós sabemos todos que a mera transposição formal das diretivas não é suficiente e que, enquanto não houver uma ação horizontal, de alto a baixo, de reformas, que muitas vezes, não tenhamos medo de o dizer, se trata sobretudo de uma reforma de mentalidades administrativas, que é uma das coisas mais difíceis de se conseguir neste mundo, mas o facto de ser difícil não nos deve demover. Por exemplo, para vos citar o tipo de ações e de intervenções que fazemos, convencemos a Roménia a ter a sua autoridade de regulação da contratação pública sob a alçada do Ministério das Finanças, pondo debaixo do mesmo teto todos os atores nacionais de melhoria da contratação pública, porque lá está. Chegámos à conclusão que o facto da Roménia ter uma entidade independente sobre a contratação pública acabava por ser nocivo para o funcionamento do sistema país, porque o que a Roménia precisava era que o governo se apropriasse dos objetivos, em vez de ter uma autoridade independente que o incomodasse de vez em quando com umas críticas. Ou seja, que essas críticas precisavam de ser adotadas pelo próprio governo. Portanto, estamos a desenvolver programas nacionais com países que consideramos que, ou pela sua importância económica, ou pela deficiência sistemática da sua contratação pública, precisam de melhorar. Outra área em que também estamos a tentar ver onde podemos acrescentar valor é tentar apreender a contratação pública através de setores. Há tendência a ver a contratação pública como uma zona árida e horizontal, ou seja, a contratação pública pode ser imensas coisas, nós temos estas diretivas que se aplicam a realidades completamente diferentes e estamos a tentar fazer uma análise de como funciona a contratação pública em alguns setores, identificar setores no qual possamos focalizar a nossa atenção. E neste momento as nossas prioridades são o setor da saúde, da informática, dos resíduos e da energia. Por exemplo, e quando eu vos digo isto, os senhores podem pensar, mas o que é que isso quer dizer concretamente? O que quer dizer concretamente é que se nós chegarmos à conclusão, por exemplo, que um Estado-membro faz processos de contratação pública da informática 40% por ajuste direto, quando a média europeia é de 2% ou 3%, é de pensar que se calhar esse Estado-membro tem um problema. E então aí vamos sentar com o Estado-membro e perguntar, Estado-membro, porquê é que os senhores, porquê é que se passa isto? O que é que justifica isto? Portanto, estratégias nacionais, abordagens setoriais e, por outro lado, também tentar apreender os aspectos horizontais mais importantes da política da contratação pública. E aí o que é que estamos a fazer? Aí queremos, por um lado, que se quer melhorar a política da contratação pública, é preciso ter muito melhores sistemas de recolha de dados. É preciso agir muito menos no escuro. Por exemplo, é preciso... Questiona-se imensas vezes, por exemplo, mas eu vou-vos dizer isto, e, enfim, vou utilizar uma expressão que os juristas gostam de ouvir, a doutrina divide-se.
Por exemplo, a famosa questão se as regras da contratação pública beneficiam as grandes empresas em prejuízo das pequenas e médias empresas. Imensa gente agita esta questão, como será que isto é verdade? Será que o regime... Ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe. Há dados contraditórios, mas nós queremos que, e aí Portugal também, enfim, tem sido um bom precursor, que enquanto não houver, temos que fazer, de facto, aqui uma boa aplicação do Big Brother, e aí tenho um bocadinho medo do Dr. Rui Tavares, que me conheceu noutras áreas, a ouvir-me falar de Big Brother, mas não estamos a falar de dados pessoais. Às vezes era mais isso falar. Mas não estamos a falar de dados pessoais, que aqui é preciso recolher os dados do que é que de facto se está a passar no terreno, se quisermos ter melhores políticas nacionais de melhoria da contratação pública. E aí estamos. Queremos que, é importante que os Estados-membros estabeleçam registros da contratação pública. Aquilo que Portugal tem, o registro BASE, é uma boa prática que não existe em imensos Estados da União Europeia. A melhor recolha de dados depois permitir-nos-á perceber onde é que há falhas, onde é que há problemas, onde é que há os tais prazos de 230 dias, onde é que há procedimentos sistemáticos com um só concorrente, permitir-nos-á detectar e identificar anomalias para se perceber como e onde agir. Porque o que se passa, em geral, é que até agora na contratação pública, no enforcement da contratação pública, andamos, em geral, às cegas. Pensamos coisas, mas não somos corroborados pelos factos sobre se de facto essas coisas assim são. Sobre os sistemas de recursos, a boa prática que a Comissão identificou nesta área é o estabelecimento de autoridades administrativas independentes de análise de primeira instância. O contencioso, nós cada vez mais tentamos passar a mensagem, e eu voltarei à ideia da profissionalização, que a contratação pública só poderá melhorar quando houver um upgrading muito grande das administrações públicas e que elas forem muito mais profissionalizadas e que a carreira da contratação pública seja valorizada. Mas, mesmo assim, muitas vezes os procedimentos falham por erros jurídicos que levam a contenciosos em tribunais e a projetos ficarem atrasados e o desenvolvimento nacional e, enfim, temos aqui um caldo um pouco entornado. E aí a Comissão considera que o estabelecimento de autoridades independentes de primeira instância que resolvam recursos rapidamente é uma boa prática. Lá está, não é uma obrigação jurídica, mas é uma coisa que nós tentamos convencer os Estados-membros a fazer. A contratação pública eletrónica também, e aí Portugal também é um precursor. Aliás, Portugal sai-se bem em termos comparativos relativamente à contratação pública. Somos modulares tanto na contratação pública eletrónica como no registro da contratação pública e também fomos capazes, com bastante eficiência, de centralizar e racionalizar as compras da administração central. Porque aqui também, e aí aqui de facto entra um pouco na problemática da profissionalização, há imensas entidades adjudicantes na Europa, milhares de entidades adjudicantes. E o papel delas é cada vez mais difícil. Quer dizer, as desgraçadas das entidades adjudicantes têm que ser boas em direito, têm que conhecer muito bem as regras da contratação pública, têm que ser excelentes negociadores, portanto, têm que ter business skills, têm que perceber os mercados, têm que conhecer o serviço, têm que conhecer o produto, têm que ser capazes de aplicar de critérios ambientais se o quiserem fazer, têm que ser capazes de ter políticas sociais se o quiserem fazer, têm que ser capazes de conduzir negociações. É complicado. A contratação pública está cada vez mais sofisticada, porque se percebe que a contratação pública é importante, mas também está cada vez mais complicada. O que leva a que se questione se é possível ter milhares de entidades adjudicantes a fazer isto.
Ou seja, temo que, se quiser avançar na profissionalização da contratação pública, terá que haver alguma medida de centralização e de especialização das compras. E que são iniciativas que fazem sentido. Relativamente a saber quais são os grandes males da contratação pública, estima-se que 83% dos males da contratação pública são a falta de profissionalização, o atavismo, a burocracia, a incompetência administrativa, muito mais do que a corrupção. Ou seja, não escondemos que a corrupção joga um papel importante como mal da contratação pública, mas a incompetência e o excesso de burocracia e de formalismo e de uma atitude atávica contribui muito mais do que a corrupção para que os tais 14% do GDP não sejam bem utilizados. Mas mesmo assim, se estamos a falar que 17% são afetados pela corrupção, 17% também não é um número propriamente sem qualquer importância. Portanto, com isto não estou claramente a dizer, até porque creio que o combate contra a corrupção tem também um aspecto muito importante do ponto de vista de legitimação e de melhoria da imagem da administração pública e do poder do Estado junto das opiniões públicas, que é muito importante. Tinha aqui mais uma série de coisas a dizer sobre o internacional, mas estou a olhar para o moderador para perguntar-lhe se quer que eu pare neste momento ou se... Talvez pedisse máxima brevidade. Ok, talvez, pronto. O que eu diria sobre o internacional é que o que me parece importante também é não nos focalizarmos demais na medida formalmente protecionista. Ou seja, o que temos é um pouco a conclusão que tinha sido feita no final do keynote speech, que é perguntar-nos se o protecionismo em sentido não formal, protecionismo em sentido material ou subjacente, enquanto esse não for combatido, a contratação pública também não melhorará a nível mundial. Com certeza que isto é muito mais... Quer dizer, isto já é difícil de fazer a nível de Estado-membro. É ainda mais difícil fazer isto a nível europeu, mas isso não nos demove de o fazer. Mas fazê-lo a nível mundial é extremamente complicado. Ou seja, temos que abordar a matéria com alguma prudência. É importante, sim senhor, esbater barreiras formais à contratação pública, mas mesmo se essas barreiras formais forem esbatidas, continuará a haver problemas na prática, isso não tenho a mínima dúvida. Portanto, se acreditamos que é importante melhorar a contratação pública a nível mundial, também tem que haver um diálogo muito mais importante com os Estados sobre os quais nos queremos focalizar para esbater as tais barreiras informais que fazem com que, ano após ano, os contratos importantes continuem todos a ser atribuídos a locais. E teria muito mais coisas a dizer. Muito obrigado pela vossa atenção e foi um prazer estar aqui convosco.